Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, prazer estar com você novamente. E hoje eu vou tratar de um assunto muito importante. Vou falar sobre os pés. A parte algumas coisas, tipo, é um dos lugares, digamos assim, mais que precisa de maior cuidado, de maior atenção. Você vai saber algumas coisas interessantes que normalmente não vêm tão à tona quando os temas são os pés. Isso sem falarmos do fetiche, né? Que existe aí tanto em homens como mulheres. E eu recebo a podóloga Janete Azevedo, que é uma honra tê-la aqui comigo hoje, para falarmos exatamente sobre este membro do corpo humano, que é uma coisa maravilhosa, né? Eu às vezes fico olhando os pés, Janete, não os meus, naturalmente dos outros, e falo que coisa, esse pequeno membro que mantém você em pé, que lhe dá o equilíbrio, a postura. Que coisa interessante, né? É verdade. Se a gente olhar o pé como uma arquitetura, como tudo, ele é uma arquitetura de Deus perfeito. Então o pé ele sustenta o nosso corpo. Se você estiver só andando, 10 vezes o seu peso. 10 vezes o peso. Se você estiver correndo, que vai ser um impacto maior, são 100 vezes o seu peso. Então é uma estrutura, uma arquitetura maravilhosa. Nunca imaginei. Eu sempre desconfiei que ele tinha uma função muito maior do que aquela que eu sabia. Então vamos repetir, isso é interessante. O pé, ele sustenta você em pé. Isso. Se você 10 vezes o seu peso. Se você estiver só caminhando. Só caminhando. Só caminhando. E correndo 100 vezes. O impacto que loucura. E é uma estrutura fina, né? De ossos e articulações e tendões, tem muito pouca carne, né? Então tem que ser muito bem cuidado, né? E felizmente ainda não se tem essa cultura de que podologia não é só para desentravar as unhas, né? E deixar o pé mais bonitinho e gracioso, é o que eu falei. Nós, na clínica onde a gente trabalha, nós temos uma outra visão da podologia. Nós trabalhamos com podologia clínica mesmo, né? A gente faz os tratamentos, né? A gente quer o paciente, mas a gente quer que o paciente venha porque quer um pé com acabamento mais bonito, mas não porque ele sente dor ou porque ele tem algum calo, alguma calosidade. Lógico. Esse é o nosso objetivo lá. Janete, quais são as doenças inerentes aos pés, as mais triviais? As mais comuns no caso das unhas, né, das lâminas, são as onicomicoses. O fungo, né, que a gente mora num país tropical, porque tem muita umidade. Mas em países, digamos, que que não é tropical, também tem fungos, não tem? Tem, mas o índice é menor. Ah, é? O índice é menor. Mas, por exemplo, só para pegar esse gancho rapidinho, o inverno do hemisfério norte, da Europa, Estados Unidos, Japão, enfim, do hemisfério norte. O inverno terrível que chega a 15, 20 graus abaixo de zero. E as pessoas estão sempre calçadas, sempre com meias e tudo isso. Não é um provocador maior, um habitat para o fungo mais adequado? Do que aqui que a gente tira muito sapato, muito descalço? Porém, eles não têm a umidade, que é o que o fungo gosta. Ele precisa desse ambiente fechado, dentro desse calçado, e úmido. Porque o nosso pé, a gente transpira 10 vezes mais do que a nossa axila. E a gente usa desodorante. E no pé a gente não usa. A gente diz, eu tirei a meia, estava molhada e tal. A gente não tem essa percepção. E ele precisa dessa umidade que nos outros países... 10 vezes mais que a axila os pés transpiram. Transpiram.
Então tem já... Aí que veio o tal do chulé? Do chulé, do fungo, das frieiras, do pé de atleta, né? Que dá também por causa da umidade, se você não secar corretamente entre os dedos, vai ficar umidade ali e a bactéria vai se proliferar ali, o fungo vai se proliferar ali. Quais são, nós temos nos pés terminais nervosos, é assim que eu posso dizer? Isso. Tanto é que se faz massagens nos pés, porque ali nós temos pontos específicos. Fale um pouquinho sobre esses pontos que estão dentro dos pés. Na estrutura dos pés. Na planta dos pés nós temos todos os nossos órgãos, pontos que correspondem a todos os nossos órgãos. A ponta dos dedos seria a área da cabeça, ombro, costas, coluna, intestino, os órgãos internos, até o reto, até a parte de baixo dos pés. Então, na planta do pé, você tem todos os órgãos. Isso vem muito da medicina tradicional chinesa, que eles fazem a reflexologia. Tem a reflexologia podal e tem a reflexologia tailandesa. A tailandesa, ela trabalha os órgãos do joelho para baixo. A gente trabalha também a parte de panturrilha, fazendo a drenagem linfática ali. A reflexologia chinesa, a gente trata só os pontos na base dos pés, mas a gente tem nele todos os órgãos correspondendo ali. É um mapa. É um mapa. É um mapa. Então, aí a minha pergunta, mais uma razão para ser muito bem tratado, hein? Porque ali você pode, entendeu? Através dos pés você pode mexer com os seus órgãos internos, que muitas vezes estão com problemas, dores ou qualquer coisa que o valha. Se você souber fazer uma boa massagem, alguém fizer uma boa massagem de você ali, um bom reflexologista, por aí vai. Mas tem que estar arrumadinho por isso também, hein? Qual é a necessidade de você tirar esta calosidade? Porque aí eu já ouvi pessoas que dizem, não, a calosidade é que protege os pés. Eu posso não me machucar, porque eu gosto de andar descalço, eu vou à piscina, eu vou à praia, eu gosto de andar descalço. Aí com a calosidade eu não me machuca. Isso é uma bobagem, então? Não, é assim. A calosidade, ela vai proteger aqueles pontos de apoio. Porque se você não tiver disfunção nenhuma, você não vai criar calosidade no seu pé. Há que se ter uma disfunção? Isso. Se você tem uma calosidade em determinados pontos do pé, é porque em algum lugar dessa arquitetura que a gente falou no início, ela está descompensada. Então você está criando calosidade. Isso quer dizer, você anda mais assim, ou pisa assim. Isso, ou é pronado ou é supinado a sua pisada. Né? Ou ela é neutra, são 3 tipos de pisada. Pronado, supinado ou neutra. Depende da curvatura do seu pé, você vai ter uma dessas 3 pisadas. Certo. Quando você pisa errado, que seria, entre parênteses, errado, você vai criar, o que o seu sistema nervoso central faz? Ele cria essa calosidade naquela região para proteger aquele osso. Ele entende isso. Isso, ele entende isso. Então, posso tirar tudo? Não. Eu posso tirar só o excesso. Porque quanto mais eu tiro, mais ele vai criar. Porque ele entende que precisa criar para proteger aquele osso. É o cérebro danado, ele é perfeito. O nosso corpo, ele é perfeito. Que computador é esse? Por exemplo, no caso dos idosos, que a podogeriatria, que é uma das nossas especialidades. Eu ia tocar nesse assunto agora mesmo. Na clínica. Cria-se, quando você passa dos 60, a partir dos 60 anos, ou no caso uma pessoa que usou sapato de salto alto muitos anos, ela perde o coxim gorduroso, que a gente fala. Cai o arco do pé. O que é o arco do pé? Vamos dizer que isso aqui seja o pé. Aqui é o arco do pé. Ele assim ou, digamos, você está mostrando o pé assim? Como se fosse a minha mão. Isso. Aqui é o coxim. Sei. Onde segura os dedos. Sei. É o arco do pé. Quando você perde esse coxim, você vai pisar, vai doer. O que a pessoa de idade faz? Ela encolhe os dedos. Encolhe os dedos. Então ela faz calosidade nas pontas dos dedos. E por que a pessoa perde
a gente perde naturalmente. Seria o que isso? Seria É como se fosse uma almofadinha. Não, eu sei, minha querida, mas eu pergunto, por que o idoso... Acontece isso com o idoso? Que mudança é essa biológica que ele sofre, que afeta os pés? Ele perde o centro da coisa? Ele perde a força para fazer o deambular, o andar. Ele perde a força na panturrilha. Por isso que consequentemente vai lá. Isso, vai lá. Ele não consegue. Tanto que você vê as marchas neuropáticas, o idoso não consegue erguer o pé. É só uma marcha neuropática. Ele perde a força na panturrilha. Então ele não consegue erguer o pé para fazer o deambular. Por isso que ele não deve usar calçado entre os dedos, e sim que segure os dedos. Tipo sandália havaiana. Não deve usar. Porque ele vai segurar o calçado com os dedos. Então ele vai criar calosidade nas pontas dos dedos. Interessante. Então, e aí cria calosidade aqui, porque o sistema nervoso central entende que aqui não é para pisar na ponta do dedo, é para pisar aqui. Como ele faz isso, ele dobra, então ele vai criar calosidade aqui. Isso causa o que no idoso? Dor. Mas só nos pés ou ela... No pé, nas pernas, no quadril. Porque tem um reflexo, né? Então aí ele precisa ir na podóloga para a gente tirar o excesso, né? E para ele continuar caminhando, tendo um caminhar sem dor. Esse é um dos fatores. Entendi. Tem assim infinitos que a gente poderia ficar falando aqui. Esse é um tipo de calosidade. Tem a calosidade de metatarso, que é essa parte aqui. Metatarso? Isso, são os metatarsos aqui, né, onde eu falei que tem o coxinho embaixo do pé. Também dá de desalinho dessa arquitetura, ou dá por causa dos joanetes. O que é o joanete? O joanete é um desalinho da arquitetura. Os ossos vão todos para um lado só. Mas por que isso geralmente acontece com pessoas depois de uma certa idade? Ou a criança tem joanete? É muito mais difícil. Mais difícil. Mas é hereditariedade, né? Pessoas que já têm um histórico de familiares, né, que tinham joanetes, ou é por uso errado do calçado. Quem usa, por exemplo, aeromoças, que ficam sempre com o calçado de salto, ou quem trabalha que tem que ficar com o calçado de salto na posição. Isso. Né? Usando o metatarso, usando essa região do metatarso. Então ela vai ter possibilidade de fazer os joanetes. Né? Então tem joanetes severas. Hoje já existe tecnologia e a gente trabalha muito com equipe multidisciplinar, a gente faz parte de equipe multidisciplinar que faz a cirurgia e que o pessoal tem medo e tal, mas eu atendo muito a podogeriatria. Eu tenho senhoras de 70 anos que fizeram cirurgia e estão com o pé perfeito. Eu conheço uma. Aliás, que é sua cliente. Então. Sua paciente. E assim, a qualidade de vida que ela vai ter depois da cirurgia é muito melhor. Ela não perde o equilíbrio. Porque o nosso cóccix é o nosso equilíbrio. É no cóccix, né? Que interessante isso. Janete, eu ficaria horas, mas você já deu uma aula aqui que nunca ninguém deu. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu quero que deixe aí no visor o endereço da clínica da Janete aqui no Cambuí, na Santos Dumont. 448. Chama-se SPES Podologia. SPES, quase spa. SPES Podologia. Mas você tem ela no visor aí para você ir lá. Você tem que cuidar, o negócio é muito mais sério do que você imagina. Faça uma consulta. Obrigado por ter vindo. Imagina, obrigada eu. A Escola Certa vai além do ensino. Cria um ambiente que motiva novas descobertas. Porque gênio não nasce do nada. Mas quando se estuda em uma escola que inspira, a inteligência contagia. Colégio Oficina, onde os gênios se encontram.
A escola certa vai além do ensino. Cria um ambiente que motiva novas descobertas. Porque gênio não nasce do nada. Mas quando se estuda em uma escola que inspira, a inteligência contagia. Colégio Oficina, onde os gênios se encontram. Olá, é um prazer estar com vocês novamente, como sempre, para falarmos também de educação. Por isso mesmo eu convidei Célio Tassinafo, que é diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante, para ter um papo, como sempre fazemos. Você que é nosso assíduo telespectador sabe, onde falamos um pouquinho dos vestibulares. Sim. Estamos em pleno vestibulares. Exatamente. Prazer em tê-lo aqui. Eu é que agradeço. Caro Célio. Eu é que agradeço. É sempre uma satisfação encontrá-lo e falar com o seu público. Mas antes de falarmos do vestibular, já que eu dei esse pitacão aí, concorda com o que eu falei, que é preciso mexer um pouquinho no que foi feito até agora ou não? Sim, não, temos que fazer muitos ajustes, né? O próprio Enem, que os alunos acabaram de fazer a edição 2016, precisa de ajustes, há diferentes propostas. Originalmente não era um processo seletivo para qualificar os estudantes para as universidades federais, foi transformado num processo seletivo e perdeu muito da sua origem, que é justamente permitir uma avaliação crítica do ensino médio. Agora, no INEP, a gente tem uma nova diretriz e devemos ter mudanças importantes no Enem, assim como vamos ter no ensino médio, com a medida provisória que já está sendo discutida no Congresso. Então, vamos lá, vestibulares. É uma fase, a reta final, né? Os alunos, não são só os alunos que fazem a prova, né? Eu brinco que a família inteira se envolve e fica naquela ansiedade, mas o principal é confiar no trabalho que foi feito, não tem milagre de véspera. Os alunos que estudaram, que se prepararam, agora não podem se sabotar, ficando com receio, com medo. É natural ter um pouco de ansiedade? Mas se fizeram bem a sua parte, vão se destacar. Vestibular é classificação, então tem muitos alunos muito bons que estão acostumados sempre a tirar 9, 10, e aí na prova não consegue 90%, porque não consegue, ninguém consegue, e diz, fui mal. Qual é a média? Depende muito do curso, né? No caso, mas no caso de Humanas, medicina, por exemplo. Humanas, direito acaba sendo a mais concorrida, em torno de 65%, 70% na FUVEST. Mas os alunos não pensam assim, que tem classificação. E muitas vezes fazem uma primeira fase, foram bem, mas queriam mais e não se preparam depois para a segunda. E vão para a segunda, porque se teve gente que foi pior, ótimo, se classificou. Se todo mundo vai bem, ele vai bem também, não é resultado. O ideal é ficar na frente. Então, ter calma, não ficar pensando em uma nota máxima, porque isso não existe. E, como eu disse, confiar no trabalho. Se tem dúvida, ele tem, os outros também vão ter. Quem administrar melhor essas dúvidas e essa ansiedade é que acaba tendo um resultado melhor. E como é que você, eu diria, como é que você conduz dentro da oficina, enquanto diretor pedagógico, esse comportamento, ou melhor, como é que é essa orientação? Qual é o fio da meada? Desde o começo do ano, no caso do pré-vestibular, e desde o primeiro do ensino médio. Eles vão se familiarizando não só com os conteúdos, com as habilidades e competências, mas com o formato da questão. As provas têm formato específico. Não adianta o aluno ter o conteúdo e não conseguir aplicar no formato que aquela prova exige. Então, são dois processos bem imbricados. Eles têm de estudar os conteúdos tradicionais, sim, mas têm de se preparar para aplicar no modelo da prova. Então, junto com aulas, exercícios, a gente tem uma gama enorme de simulados, que atendem os principais exames, o Enem, o vestibular da Unicamp, da FUVEST, da Unesp, e a cada exame, a cada simulado desses, eles têm um mapa do que devem estudar.
né? A gente não usa as nossas provas só para dar a nota. A gente chama de avaliação crítica. Então o aluno vai estudar... é uma constante. Isso, é uma constante, e o aluno sempre vai estudar mais aquilo que ele sabe menos. Então, às vezes, ele estuda lá 2 ou 3 tópicos de uma disciplina, caem 5, 6 na prova. Ele diz, fui mal. Não, ele foi mal porque caiu o que ele não estudou. Se estudar, ele consegue. Então, a gente não pode ficar na generalidade. Ele tem de estudar física. Mas o que de física? Né? Que modelo de questão? Então, é um preparo assim, para ele ficando em contato com as suas dificuldades e superando essas dificuldades. Então, o processo de avaliação não dá só a nota, né? Dá um norte para o que ele precisa fazer para melhorar esse desempenho. Lógico. Agora, como fechar e coroar de êxito, então, os nossos vestibulares? Bom, nessa altura, né, os alunos já estão preparados. Agora, o que eu sempre sugiro é que ele saiba o que causa mais ansiedade nas vésperas da prova. Então, às vezes, dizem assim, é para estudar? Olha, se o aluno for estudar para ficar ansioso e lembrando só do que ele não sabe, melhor não. Agora, se é um aluno muito ansioso e fica pensando, eu deveria estar estudando, e melhor que ele estude. Né? Aí ele tem que se conhecer. O ideal é que ele não chegue cansado. Mas assim, não estude nada. Depende, tem aluno que fica muito mais ansioso se não estudar nada. Ou então o outro. Mas o não estudar nada não está dizendo que você já sabe tudo. Mas isso para a véspera da prova, né? Tá. Nos últimos momentos. Isso, na última semana. Então, dosar, né? Também aconselho sempre a não pegar nem conteúdos e disciplinas que eles sabem muito, porque não vão conseguir avançar nisso, nem aquelas que eles sabem pouco, porque não vão também avançar. Escolher conteúdos intermediários, que eles podem se aprimorar e na hora da prova fazer uma diferença. Tá dado o recado, não tá? Entendeu tudo direitinho, né? Óbvio. Eu acho isso mesmo, sério, que é preciso que ele se coloque calmo, ou faça um profundo esforço para que isso aconteça, porque senão não chega a lugar nenhum, né? Esse sabota, é verdade. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação, gosto muito de vir aqui. Obrigado, o prazer é todo nosso. Nós conversamos hoje com o diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante, Célio Tassinava. Olá, meu nome é Débora Olive, eu sou chefe de cozinha, atuo no Jangada há 1 ano. Hoje vou apresentar para vocês um prato muito requisitado pelos nossos clientes, que é o abadejo Abel Munier. Nós vamos precisar de 100 gramas de champignon, 100 gramas de alcaparra salgada, 2 colheres de sopa de manteiga, 100 gramas de camarão médio, salsa, sal e limão. Primeiro nós vamos temperar o nosso peixe, temperar ele com um pouco de limão e sal. Agora que nós já temperamos o peixe com o limão e o sal, eu vou aquecer a frigideira, jogar um fio de azeite para grelhar o meu peixe. Enquanto isso, a gente já pode temperar o nosso camarão molho. Também vou temperar com um pouco de limão e sal. Eu deixo o camarão um pouco marinando, enquanto a minha panela vai esquentando um pouco para eu grelhar o peixe. Eu já coloco as minhas poças de abadejo. Eu escolhi esse prato porque é um prato muito procurado, é um dos carros-chefes do Jangada. E assim como o Jangada é um restaurante tradicional, acho que nada melhor para representar o restaurante, um prato tradicional também da gastronomia.
Agora nós vamos fazer a segunda parte da nossa receita. O peixe já está grelhado. A gente vai puxar os camarões que ficaram no tempero. E eu vou puxar o meu camarão já temperado. Esse camarão com a panela quente e ele já temperado, a gente só dá um susto nele. Então, a gente não puxa ele todo na panela agora, porque a gente vai acabar a cocção dele na hora que a gente colocar a manteiga, a alcaparra e o champignon para finalizar o molho. E agora eu vou separar ele pra gente fazer o molho. Agora, para a base do nosso molho do Belle Meunière, nós vamos colocar 2 colheres de sopa de manteiga. A gente vai derreter essa manteiga. Colocar 100 gramas de champignon. Cem gramas de alcaparra. E o nosso camarão. Quando a manteiga já estiver derretida, a gente coloca uma pitada de salsa, para a salsa não perder a cor. E ela fica mais bonita no nosso molho. Agora, para acompanhar o nosso prato, eu vou fazer um arroz com brócolis. Eu tenho aqui já o arroz branco, já cozido, e o brócolis. A gente pode puxar ele na manteiga ou no azeite. Vou colocar um pouco aqui de manteiga derretida. Vou aquecer a panela, vou colocar o brócolis. O arroz branco. Só misturar. Como eu já falei na apresentação do prato, eu escolhi o Belle Meunière por ser um prato tradicional e o Jangada sendo um restaurante tradicional com mais de 50 anos, eu achei nada melhor do que esse prato para representá-lo. Esse foi a bandeja Belle Meunière do restaurante Jangada para o programa Casual. Espero que vocês gostem e aguardo a visita de vocês.